Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques da edição de hoje? Balanço da sessão. Confira o balanço das 2 sessões realizadas nessa semana na Câmara. População participa da audiência da LDO no plenário da Câmara Municipal. Gripe aviária. Queda nas vendas da carne de aves e ovos para o exterior impacta consumidores brasileiros. Câmara debate desativação do Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos. O Semana Legislativa está no ar. Para começar esta edição, a gente apresenta os assuntos tratados em plenário durante a sessão realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 32ª sessão está a proposta, encaminhada pela Prefeitura, que altera a regulamentação do serviço de transporte escolar na cidade. A mudança permite o uso de veículos com até 20 anos de fabricação, sendo este o limite máximo para atuar na atividade. Ainda segundo a lei, todos os automóveis que prestam um serviço devem passar por vistorias periódicas para garantir as condições de segurança necessárias. A alteração para o limite de 20 anos partiu de uma reivindicação da categoria que alegou dificuldade de renovar a frota em função dos impactos financeiros da pandemia da Covid-19. A norma anterior obrigava a renovação dos veículos a partir de 15 anos de fabricação. Outro projeto de autoria da Prefeitura, que também foi aprovado na sessão, extingue 88 casos de monitoria e cria 50 funções de supervisão nos órgãos do Poder Executivo, que deverão ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos. De acordo com a proposta, a mudança dará mais eficiência nos serviços públicos. Os parlamentares também votaram favoráveis ao projeto do vereador Sérgio Camargo, que autoriza a criação de um memorial em cemitérios públicos para sepultamento digno de fetos e natimortos. Na sessão, ainda foi aprovado o projeto dos vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro, que dá o nome de Alberto Marçom à Semana Municipal do Basquete. A atividade, que integra o calendário de eventos de São José desde 2019, é realizada na semana do dia 24 de fevereiro, dia do nascimento de Alberto Marçom. Ele foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres em 1948 e faleceu aos 93 anos em 2018. Outra proposta aprovada foi para a concessão de honraria. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. E nesta semana, aqui na Câmara Municipal, aconteceu uma audiência pública para tratar sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades do governo para o próximo ano e vai nortear como o dinheiro público será utilizado na construção do orçamento municipal. A população apresentou sugestões para serem incluídas no texto final do projeto, que já foram registradas e agora seguem para análise dos vereadores. A população marcou presença na audiência pública realizada no plenário da Câmara para debater a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2026. No encontro presidido pelo vereador Roberto do Eleven, também estiveram presentes os vereadores Marcão da Academia, Carlos Abranches, Amélia Naomi e Sérgio Camargo. Também participou do encontro o secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, José Nabuco. Durante a apresentação inicial, foi anunciada a previsão do orçamento atualizada para 2026, que é de 5,13 bilhões de reais. Nós tivemos esse novo valor por ano que vem e ele ainda pode ser revisto, né, conforme o ano for passando e os índices econômicos forem alterando. Então, provavelmente quando nós formos entregar a lei orçamentária anual, o valor será diferente do valor apresentado aqui hoje. No início da audiência, o diretor financeiro da Prefeitura apresentou alguns projetos prioritários do Poder Executivo para a destinação da verba em 2026, como construção de uma nova UBS no bairro Cajuru, implantação do ensino 5.0 em todas as escolas municipais e a conclusão do centro de treinamento da Guarda Civil Municipal. Também durante o encontro, mais de 10 munícipes usaram a palavra para propor sugestões. Entre elas estão o pagamento da dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, conclusão de obra em escolas nos bairros Bosque dos Ipês e Parque Industrial,
contratação de médicos, investimento no transporte público, regularização fundiária na Zona Norte e do bairro Serrote. Essas sugestões serão analisadas pelas secretarias responsáveis e podem ser incluídas no projeto final da LDO. É importante que a população venha, coloque as suas demandas para que os gestores públicos possam analisar, possam identificar o que a população mais precisa e coloque isso no orçamento, coloque isso nos projetos da cidade. Então é extremamente importante que todos compareçam, que venham, coloquem suas opiniões, coloquem suas demandas, né? Assim como alguns aí falaram, tiveram as demandas atendidas. Então a participação popular é essencial para que o gestor possa tomar algumas decisões também. Além da audiência pública, a população também pode enviar sugestões para a LDO de 2026 por meio do formulário disponível no site da Câmara até o dia 6 de junho. Ainda pode fazer aqui pelo site da Câmara Municipal suas sugestões e suas ideias para que podemos enviar para a Prefeitura para que eles analisem e depois vamos ver o que é mais acrescentado no crescimento da nossa cidade. Após ser finalizado o período de sugestões, o projeto da LDO de 2026 será encaminhado para apreciação na Câmara. A votação deve ser realizada ainda no primeiro semestre deste ano. Isso aí o debate ainda é amplo, ainda acontece muita coisa, várias ideias ainda vão surgir, várias sugestões dos munícipes. E outra audiência ouviu a população sobre o plano diretor, que vai passar por uma atualização. O documento, elaborado pelo Poder Executivo, deve ser aprovado pela Câmara e orienta o planejamento municipal por um período de 10 anos, além de definir os objetivos de desenvolvimento urbano, rural, ambiental, social e econômico da cidade. O Plano Diretor de São José dos Campos vai passar por uma atualização. E, para isso, a Prefeitura está realizando audiências públicas para debater o projeto. Ao todo, serão 6 encontros para ouvir a opinião dos moradores e colher sugestões para a proposta. O objetivo é garantir a participação popular no processo. O município é muito dinâmico, né? A gente tem um plano diretor que precisa ser revisto a cada 10 anos, nosso último plano é de 2018, só que no decorrer desse tempo ele vai precisando de alguns ajustes. Então o objetivo hoje é apresentar para a população quais são os ajustes que estão sendo propostos pela Prefeitura. De acordo com o governo, a proposta pretende aperfeiçoar a política urbana do município para fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável previsto no plano diretor. São 2 projetos de lei complementares. O primeiro trata da alteração da outorga onerosa e a segunda propõe ajustes de parâmetros urbanísticos na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. A gente está mexendo na base de cálculo da outorga onerosa, né, que é uma contrapartida e para quem constrói acima de uma altura de um coeficiente básico. Então, a partir disso, você adquire isso através do pagamento de uma outorga. A gente está mexendo nesse coeficiente para garantir a atratividade nas regiões, né, que a população indicou lá no plano diretor em 2018. A gente está propondo também um instrumento novo, que é a outorga onerosa de alteração de uso. E também estamos propondo estratégias de sustentabilidade. Hoje nós temos 27 estratégias, estamos aumentando essa proposta para 91 estratégias. Então, o empreendedor que atende essas estratégias, que que adota parâmetros de sustentabilidade dentro da edificação dele, tem um desconto no valor da outorga. Além das audiências públicas, as sugestões dos munícipes podem ser enviadas também por e-mail ou protocoladas por meio de ofício junto à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. O prazo para o envio das sugestões nessa modalidade vai até o dia 9 de junho. Depois, todas as sugestões serão analisadas e podem fazer parte do projeto que ainda será encaminhado à Câmara. O Departamento de Planejamento Urbano pega todas essas propostas que foram protocoladas aqui na Secretaria de Urbanismo, por e-mail, e ela monta um caderno dizendo quais propostas foram acolhidas, quais não foram, e explicando por que cada uma dessas propostas foi ou não acolhida. Posteriormente a isso, o projeto de lei é finalizado, ele é apresentado para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, chancelado lá, depois enviado para a Câmara. Aí a Câmara tem um rito próprio, uma audiência própria, a votação do projeto de lei. Na Câmara, vereadores acreditam que as audiências públicas são importantes para que a população seja ouvida em processos que impactam o desenvolvimento e o crescimento da cidade. A exemplo da alteração das propostas do plano diretor e da lei de uso de solo.
A audiência pública já é uma exigência por lei em qualquer mudança, principalmente de zoneamento e do plano diretor, do nosso município, que vai reger algumas normas, algumas regras, algumas mudanças para a melhoria da nossa cidade. Só que ela tem que ser realizada para que a população também tenha a sua voz, as suas condições de colocar as suas ideias, porque é a população que define, através das audiências públicas, qual o caminho que vai trilhar esse projeto. Então a gente, como Câmara Municipal, principalmente tem acompanhado todas as audiências, acompanhado as pessoas, formado comissões, reuniões, para a gente trazer todas as necessidades que a cidade precisa através dessa lei que está sendo protocolada na casa, para a gente discutir da melhor forma possível e que a gente possa aprovar da melhor forma que seja para São José. Para os parlamentares, a participação da população é fundamental para que as mudanças previstas atendam o interesse público. Nós vamos ter audiência aqui na Câmara também, que é importante que os vereadores estejam sempre presentes, nós sempre estamos presentes. As comissões, principalmente a comissão de planejamento nossa aqui da casa, que vai tratar muito de perto esse projeto e que a gente possa escutar a população nos nossos gabinetes, aqui em sessões. A todo momento a gente está aberto, porque o que a gente quer é uma cidade bem desenvolvida e se preparando cada vez mais para um futuro melhor. Ainda falando sobre a atividade parlamentar, os vereadores da Comissão de Meio Ambiente estiveram juntos para mais uma reunião. A pauta ambiental movimentou a Câmara de São José dos Campos. A Comissão de Meio Ambiente, formada pelos vereadores Tomás Henrique, Carlos Abranches e Amélia Naomi, conduziu uma reunião ordinária com foco no Rio Paraíba do Sul. Na oportunidade, foram convocados a presidente do Coman, representantes da Câmara Técnica de Saneamento e o secretário de Manutenção da cidade para prestar esclarecimentos sobre a situação do rio e o papel da Sabesp no tratamento de resíduos e efluentes. É muito importante essa frequência com que a Comissão Permanente de Meio Ambiente tem se reunido. Isso nos ajuda a buscar, primeiro, fazer o diagnóstico correto das situações que ocorrem na nossa cidade, para que com esse diagnóstico a gente possa ir em busca das soluções. E para isso é fundamental, é necessário escutar a sociedade civil organizada, os especialistas, as pessoas que estão participando desse debate. Em seguida, uma reunião extraordinária abriu espaço para ouvir a população. Representantes do movimento ambiental apresentaram propostas elaboradas na Conferência Livre de Meio Ambiente. Adriana Rebouças, uma das organizadoras, ressaltou o empenho da comunidade em debater o tema. A conferência, tanto municipal como estadual, e como a nacional, ela trouxe muitas propostas com relação ao meio ambiente importantes. E ter essa abertura dentro da Câmara para a gente discutir a nossa cidade e trazer as demandas de várias pessoas que estiveram presentes, contribuíram para a construção dos textos, é importantíssimo. As propostas da Conferência Livre querem ampliar a participação popular para buscar soluções para a emergência climática. Os temas debatidos na cidade ajudaram a compor um documento nacional, disponível na plataforma Brasil Participativo do Governo Federal. Sim, eu acho importante que todo município, não somente o de São José dos Campos, se debrucem a esse caderno de propostas e também as propostas priorizadas da Conferência Nacional do Meio Ambiente, porque ela revela uma integração que fisicamente e geograficamente, às vezes é difícil o município fazer, conseguir ouvir tantas pessoas. E esse caderno traz isso. Ainda na reunião, a população pediu a revisão do plano de arborização de São José e mais rigor na lei de compensação ambiental, principalmente em casos de corte de árvores para novas construções. Nós temos ferramentas, nós temos um plano de arborização excelente que precisa ser revisado, mas para melhorar, não para flexibilizar, para criar regramentos mais rígidos, mas também para trazer a possibilidade do cidadão ser um agente multiplicador deste plano. O presidente da comissão, Tomás Henrique, destacou a importância da fiscalização como ferramenta essencial para enfrentar os desafios ambientais. Na verdade, aqui a Casa Legislativa tem como função fiscalizar, a primeira parte do nosso trabalho, mas é claro, também temos que trazer soluções a partir dos problemas encontrados. A comissão também propôs
propôs campanhas de conscientização e ações de educação ambiental para mostrar, de forma didática, a importância das árvores para o clima e a qualidade do ar. Fazer com que essas crianças tenham essa experimentação ambiental de como se dá a natureza das coisas, a criação de uma árvore, por exemplo, que a gente já vê enorme, mas ela é um pedacinho, um grãozinho também. Tudo isso ensina a pessoa a lidar melhor com o meio ambiente. E em outra pauta, vereadores da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo se reuniram para ouvir as necessidades e traçar ações que favoreçam a inclusão. Vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo se reuniram para discutir projetos de lei voltados para as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Participaram do encontro os vereadores Sena, Juliana Fraga, Fernando Petiti, Marcão da Academia, Cláudio Apolinário, Sérgio Camargo, Amélia Naomi e Lino Bispo. Os parlamentares destacaram a importância de debater propostas que ampliem a inclusão e os atendimentos voltados para os autistas. Alguns projetos sobre o assunto estão em tramitação na Câmara. Olha, primeiro quero agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes aqui nessa reunião, que foi chamada por esse vereador aqui para a gente discutir projetos que estão tramitando na casa, em especial os projetos de minha autoria, né, que é o TEA na embalagem, que é o Disque Autista, e a Casa do Autista, que já está pronto para ser votado no plenário. Os vereadores da frente, cada um tem também projetos referentes ao autismo. Então, eu acho que para ampliar essa discussão, quem sabe numa próxima reunião, todos trazerem, todos que fazem parte da frente parlamentar, trazer seus projetos que fala sobre o assunto, para a gente debater, discutir e fazer uma força-tarefa mesmo para aprovar. A reunião também contou com a participação da psicopedagoga Poliana Vieira, que explicou aos parlamentares sobre o trabalho feito com pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. O espectro autista é uma condição dessa personalidade, então ele não é uma coisa que tem cura, que vai passar, que um tratamento vai transgredir, que essa criança não esteja mais dentro do TEA. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Às vezes, um nível de suporte 1, ele tem uma sensibilidade a som, outra a luminosidade, textura, alimento. Então, por isso, a exigência dessa intervenção, dessa terapia adequada para cada caso. Uma audiência pública deve ser marcada para as próximas semanas para debater de forma mais ampla um dos projetos de lei colocado em pauta durante a reunião da Frente Parlamentar. A audiência pública nós chamamos agora para o dia 18, aqui na casa, onde nós vamos receber as mães, os especialistas, os vereadores, né, com a presença também da deputada que vai estar representando a Assembleia Legislativa de São Paulo, trazendo inclusive anúncio de recursos, né, para a gente auxiliar na construção e se tornar realidade a Casa do Autista. Para os parlamentares, o debate sobre as propostas de lei são fundamentais para a construção de políticas públicas que atendam as pessoas com TEA em todas as necessidades. É importante porque, por exemplo, hoje nós estávamos com uma médica, uma doutora, e ela tinha um assunto bem interessante para falar, porque era desconhecido, eu não conhecia sobre o assunto que ela ia tratar. Então, a frente também traz isso, novos assuntos, novos estudos, novos caminhos. Vamos para o nosso primeiro intervalo. E na volta eu falo sobre a desativação do Centro de Ressocialização Feminino aqui de São José. A pausa é rápida. Estamos de volta e os vereadores apreciaram documentos e debateram temas de interesse público na sessão realizada na última terça-feira. Vamos acompanhar como foi o trabalho. Entre os documentos apreciados durante a 31ª sessão do ano estão requerimentos e indicações com pedidos diversos. A maior parte das mais de 150 indicações sugeria a realização de serviços de manutenção pública na cidade, entre eles reparo de calçada e guias, implantação de lombada, travessia elevada e semáforos, além da instalação de câmeras de segurança em algumas ruas. Já quanto aos requerimentos, os parlamentares solicitavam informações nas áreas da saúde, habitação e mobilidade. Também houve pedidos para a criação de 3 novas frentes parlamentares: a dos feirantes, a de promoção da igualdade racial e a Frente para a Defesa e Preservação dos Córregos Ressaca e Senhorinha.
No período do pinga-fogo, momento em que os vereadores apresentam assuntos de interesse público na tribuna, o primeiro orador, vereador Sérgio Camargo, comentou sobre uma audiência pública realizada por ele para discutir com a população um projeto de lei que pretende garantir o sepultamento de fetos na cidade, independente da idade gestacional. O parlamentar também informou sobre cobranças que faz para a realização do serviço de limpeza na rede de esgoto de uma moradora da cidade. E a fiscalização também foi o assunto debatido pelo vereador Lino Bispo. Ele comentou sobre a paralisação nas obras de reforma de uma escola municipal no bairro Dom Pedro. Um vídeo com reclamação de pais e moradores foi apresentado pelo vereador. Segundo Lino Bispo, a prefeitura anunciou que já estuda a retomada dos trabalhos. Outra parlamentar a usar o período de pinga-fogo foi a vereadora Amélia Naomi. Ela fez críticas à falta de repasses do município e ao Instituto dos Servidores Públicos de São José. Segundo Amélia, a dívida impacta as finanças da cidade e o futuro da aposentadoria dos servidores. Já o vereador Renato Santiago repudiou a prática de um ato obsceno ocorrido no bairro Urbanova. O parlamentar pediu medidas urgentes das forças de segurança e cobrou o aumento da fiscalização no bairro para coibir casos como este e outras ocorrências como fluxo, assaltos e perturbação do sossego. No tema da saúde, o vereador Rogério da Acazem foi à tribuna para parabenizar o Hospital Vivale pela primeira cirurgia robótica realizada na cidade. Uma moção de aplauso foi apresentada pelo vereador em reconhecimento ao feito. Rogério da Acazem também pediu mais transparência por parte da Sabesp nos serviços que possam impactar a distribuição de água na cidade. E o esporte foi o assunto abordado pelo vereador Marcão da Academia. Ele homenageou atletas da cidade pelo destaque em diversos campeonatos e defendeu o programa Atleta Cidadão, responsável por formar atletas base no nosso município. Outro parlamentar, o vereador Roberto Chagas, fez críticas aos serviços de manutenção pública em São José. Em um vídeo, o parlamentar questionou a realização de capina na região central, onde não teria mato alto, e a falta do serviço em regiões com mato alto, a exemplo da Zona Norte. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E olha que legal, a Câmara Municipal recebeu a visita de estudantes do ensino médio de uma escola pública da cidade. Eles vieram conhecer a estrutura da TV e viram de perto como os profissionais atuam para divulgar e dar transparência aos trabalhos realizados pelo Legislativo. Olhos atentos na TV, ou melhor, nos bastidores de uma televisão. A TV Câmara recebeu a visita de 27 alunos da Escola Estadual Ilza Irmã Miller Cópio, da Zona Norte aqui da cidade. Os estudantes que participaram de uma disciplina eletiva sobre jornalismo vieram conhecer de perto o dia a dia de quem vive a profissão. É importante porque eles conseguem entender mais ou menos como funciona e tomar decisões mais coerentes, né, com o que eles pensam de projeto de vida. E com relação ao futuro mesmo, que eles pensam em construir ou com a profissão, ou pensar que não é o que eles achavam. E, ao mesmo tempo, acho que a TV Câmara também traz um fortalecimento a respeito do que é a cidade, né? E como vocês trabalham com a informação e a política mesmo, né? Local. O tour começou no coração da TV. Na redação, os alunos puderam descobrir como se produz uma reportagem e as etapas dos fazeres jornalísticos. No bate-papo, tiraram dúvidas sobre o trabalho de um repórter, produtor e editor, e também aprenderam sobre o processo de finalização de um telejornal. O próximo destino foi a sala de transmissão, responsável por colocar no ar toda a programação da emissora e comandar os programas ao vivo.
E não há quem não se impressione com tantos botões e equipamentos. Essa foi a parte que mais encantou o Juan. Eu gostei muito do estúdio. No estúdio achei mais legal, chamou mais minha atenção. Eu tenho vontade de seguir e pretendo fazer uma faculdade de jornalismo. No plenário, palco das sessões de Câmara, os alunos puderam imaginar como é participar de um debate político e quais são as responsabilidades de uma TV legislativa. E não é que a visita rendeu até um encontro com o vereador Marcão da Academia? A turma pôde bater um papo com um parlamentar que ressaltou a importância da participação dos jovens na política. O mais gostoso que tem a gente é acolher, principalmente os nossos jovens, né, que vai ser o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país, e elas conhecer sobre o processo público, o processo político, né, a Câmara, como ela funciona, qual a função dos vereadores, né, qual que é a estrutura da casa, o que é uma TV Câmara, né, qual a estrutura numa TV Câmara, e também, quem sabe, dali desses jovens, né, sai futuros aí jornalistas, futuros políticos, pessoas públicas, gestores públicos, né? Bom, pessoal, a galerinha chegou aqui no estúdio para conhecer o espaço, que é, eu acho que o mais esperado por eles, né, onde tudo acontece aqui na TV, e eles estão encantados, com os olhinhos bem atentos, prestando atenção em tudo que acontece aqui nos programas da TV. Acompanhar a gravação de um programa dentro do estúdio foi a parte favorita da Eloá. A jovem ainda pensa sobre a carreira que deseja construir no futuro, mas assume que a comunicação é a área que mais chama a atenção. Eu achei que foi uma coisa bem legal, porque não é da maneira que a gente pensa, de uma maneira totalmente diferente. Estúdio é diferente, tipo assim, são separados por partes. É uma coisa bem diferente do que a gente pensa e é muito legal, tipo, saber como que as pessoas trabalham, como que é o dia a dia delas. Eu tenho muito interesse nesse negócio de câmera, de fotografar, de saber, sabe, das coisas. Eu tenho muita curiosidade. Para finalizar o passeio, a turma se reuniu para tirar dúvidas sobre o jornalismo diário e, claro, reforçar o aprendizado dessa visita especial. Para a Pietra, a atividade deu ainda mais segurança na escolha profissional que ela pretende seguir. Eu achei a experiência muito incrível de estar aqui, ver por trás das câmeras isso tudo. Eu achei bem diferente, porque, por exemplo, a gente vê uma coisa na televisão, a gente acha incrível, mas fora pode ser incrível também, mas tem as suas dificuldades. Eu achei muito incrível conhecer e eu quero muito entrar para a área da comunicação. O guia do tour foi o editor-chefe da TV, Lucas Guerra. Segundo ele, a experiência foi super benéfica para os jovens e reforça a importância do contato da população com o legislativo. Eu acho que é uma experiência fantástica, principalmente para quem sonha ou tem curiosidade sobre como funciona uma TV ou até mesmo atuar no jornalismo. Então eles puderam ver de perto cada cantinho da produção jornalística e eu acho que a gente plantou uma sementinha aí para novos jornalistas. Essa iniciativa foi bem diferente porque eles vieram para conhecer mais a TV, mas na Câmara existe o programa Visite a Câmara, que é uma iniciativa muito legal que apresenta o poder legislativo e o trabalho dos vereadores para estudantes da cidade e instituições que queiram conhecer. Então, para vir participar do programa é aberto para toda a comunidade, desde que, obviamente, faça uma inscrição no e-mail que tem no site da Câmara para este programa e aí, obviamente, toda a comunidade está convidada a conhecer o trabalho dos vereadores também e a Câmara de São José. E estudantes da comunicação que buscam uma oportunidade não podem perder essa dica. A Câmara Municipal está com um processo seletivo aberto para a formação de cadastro reserva de estagiários. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de junho. Para muitos estudantes, o estágio é o primeiro contato com o mercado de trabalho. E aqui, na Câmara Municipal de São José dos Campos, essa experiência tem ajudado os jovens a colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. A Anne conhece bem essa rotina. Há 1 ano e 4 meses, ela faz parte da equipe de produção de conteúdo das redes sociais da TV Câmara. Desde que eu entrei, eu tenho colocado muito em prática. Tudo que eu aprendo na faculdade é coisas teóricas e aqui a gente acaba colocando realmente em prática, né? Então, principalmente essa parte de rede social, que acaba encaixando muito no que eu faço, então acaba colocando tudo aquilo para aprender. Então, até análise de dados que a gente faz, até a criação de conteúdo. A oportunidade que a futura publicitária aproveita agora está aberta para outros estudantes de comunicação. É que a Câmara está com processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários. A seleção é realizada em parceria com o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola.
Os candidatos fazem uma prova, essa prova é realizada de maneira online, e aqueles que obtiverem uma pontuação superior a 50% das questões constantes da prova têm o direito a integrar a lista em ordem de classificação. Quanto maior a nota, melhor colocado o candidato fica, e essa lista vale por 1 ano. E aí, conforme a necessidade da Câmara de ir preenchendo as vagas de estágio, as pessoas são convocadas na ordem classificatória. Podem participar estudantes dos cursos de design gráfico, jornalismo, propaganda e marketing, publicidade e propaganda, produção audiovisual e rádio e TV, que estejam matriculados a partir do 2º ano. A carga horária da atividade de estágio é de 30 horas semanais. O horário é definido pela administração da Câmara em conjunto com o estagiário quando ele é chamado, para atender melhor a necessidade dele de acordo com o horário do estudo, sempre respeitando o horário das aulas do estagiário. E sim, o estagiário na sua atividade ele tem direito a uma bolsa auxílio do estágio, que está em torno de R$ 1.300 aqui na Câmara, além do vale alimentação, em torno de R$ 600, e também tem direito, de acordo com onde o estagiário morar, ao vale transporte, que aí é o valor da passagem de ônibus de onde ele morar até o deslocamento até a Câmara. O Alisson, que já estagiou em um gabinete, agora está no setor de comunicação e aproveita a experiência para desenvolver habilidades que vão ser úteis ao longo da carreira profissional. Quando eu vim para a parte da TV, de comunicação, eu comecei a trabalhar nessa parte mais que eu entrei, que eu queria fazer mesmo, só que tendo uma outra visão já. E assim, expandiu bastante também por conta do tipo de conteúdo que a gente cria, a gente fazer as coisas com demanda, com tempo, com planejamento, que era coisa que eu não tinha no gabinete. Todos os estagiários da Câmara são acompanhados de perto por profissionais com experiência e responsáveis pelo setor. A proposta é preparar os estudantes para o mercado de trabalho. O estágio ele não é um trabalho, né, não é um emprego, ele serve para que o estudante ele obtenha uma experiência prática e nos diversos setores da casa, de acordo com a formação que ele estiver em desenvolvimento na faculdade. Essa atividade é muito importante para que ele chegue ao mercado de trabalho melhor qualificado, né? Ele já chega com alguma experiência, sabendo não somente a teoria do que é ensinado na sala de aula, mas como aplicá-la no mercado de trabalho. O projeto de estágio tem apoio dos parlamentares, que reconhecem essa importância social e educativa na formação profissional dos estudantes. E, além disso, os vereadores consideram que estar dentro da Câmara pode ajudar a despertar o interesse pela gestão pública. O estágio é um desses caminhos que nós temos que sempre estar apoiando, sempre, porque é uma forma que as pessoas têm quando estão estudando, seja no seu curso técnico ou às vezes na faculdade, uma maneira dela ir já aprendendo e entrando no mercado de trabalho. Então é muito importante quando se tenha programas, seja na parte pública ou na parte privada. É um bom exercício ali para ele entender como é que funciona a política pública a partir de um poder, que é o poder legislativo, mas também fazendo as interfaces com o próprio poder judiciário e muito com o poder executivo. Então, universitário, fica o convite. As inscrições podem ser feitas no site, no CIE, até o meio-dia do dia 12 de junho de 2025. Então, não perca a chance de dar o primeiro passo para uma trajetória de sucesso. Um dos nomes mais importantes da literatura nacional nasceu em São José dos Campos e é motivo de orgulho para a cidade. Cassiano Ricardo foi um defensor das artes e é lembrado pelas contribuições para o avanço da cultura joseense. Agora, uma lei aprovada na Câmara declara Cassiano Ricardo como patrono da educação da cidade. Essa é uma das salas de aula da Escola Municipal Cassiano Ricardo. Por aqui, as crianças aprendem sobre o escritor desde cedo. Quem foi Cassiano Ricardo? Alguém aqui sabe? Um moço. Que moço que foi esse? Ele escreveu. Ele escreveu, né? Onde ele nasceu? Aqui. Aqui onde? Aqui na nossa cidade. Cassiano Ricardo, nome conhecido na cidade, foi um poeta, ensaísta e jornalista nascido em São José. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. A contribuição para a cidade foi enorme. É um grande nome, um grande ícone da nossa cidade, um grande poeta, jornalista, educador, uma figura notável que nós temos em São José dos Campos. A importância de Cassiano Ricardo para a literatura do país é motivo de orgulho para São José.
tanto que pela cidade são várias as homenagens. Como vimos, o nome dele foi dado a uma escola, mas também a uma avenida e a Biblioteca Municipal. Até mesmo uma honraria da Câmara leva o nome dele, a Medalha Cassiano Ricardo. Agora, este poeta joseense ganhou um novo reconhecimento. Um projeto aprovado de autoria do vereador Zé Luiz declarou Cassiano Ricardo como patrono da educação da cidade. Na verdade, são várias pessoas que acompanham o legado aqui na nossa cidade, tanto da educação quanto também de Cassiano Ricardo, e falaram, por que não se ter um patrono da educação através de um projeto de lei, para que cada escola possa entender melhor quem foi esse grande joseense. Cada vez mais perpetuar o seu nome, saber o que ele fez, quais foram as grandes obras, qual era o intuito, o espírito que ele tinha também diante da educação, e levar isso para os dias de hoje. A notícia da aprovação do projeto foi comemorada na Escola Municipal Cassiano Ricardo. A história do poeta, que já era tema de diversas atividades, agora ganha ainda mais valorização. Os alunos vão aprender sobre o patrono da educação do município, alguém que deixou um legado para o ensino de São José. A gente geralmente lê algum poema, a gente procura o mais adequado, faz um planejamento prévio, procura o que dá para a gente falar com eles, porque ele falava muito de natureza, ele falava do ser humano e falava de São José. Esse que a gente traz aqui, a flauta que me roubaram, fala do nosso Rio Paraíba, fala da nossa natureza, fala dos seres humanos. Então é um bom disparador aí, a gente trabalha isso tudo com eles, lê o poema e vai puxando deles o que eles entenderam, o que falta que eles entendam melhor, né? E assim a gente vai trabalhando. Para a secretária de Educação e Cidadania da cidade, a existência de um patrono para a educação significa uma direção que os professores e educadores devem seguir. É conhecer mesmo o que houve um joseense e que isso se perpetue, né? Mostrar as obras, estudar as obras e como aqui, né, foi adaptado para a primeira infância, né? E que também isso vai acontecer aí no ensino fundamental e que a gente também tem a Fundação Cultural nossa que leva também o nome do Cassiano. Então, em várias esferas que a gente sabe que ele não foi só poeta, mas sim um artista, né? A gente poder conhecer todas as faces do Cassiano e que ele fique aí registrado no nosso município. A propagação do legado de Cassiano Ricardo, sobretudo para as gerações atuais e futuras, é uma forma de valorizar esse grande nome da cultura joseense. Então, o que nós queremos? Pegar toda essa notoriedade que ele tem, todo esse vasto conhecimento que ele deixou enquanto esteve vivo, todas as suas publicações, e aliar a educação, a boa educação que nós temos hoje. É reconhecer alguém que escreveu sobre São José, escreveu sobre o país e que nasceu aqui na nossa cidade. E a Câmara Municipal debate sobre a desativação do Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos. A unidade ficava na região central da cidade e abrigava 100 mulheres, que foram transferidas para outras unidades prisionais do estado. A Secretaria da Administração Penitenciária não deu mais detalhes sobre o fechamento do local. Quem passa pelo centro de São José já deve ter visto esse prédio azul na esquina da Travessa Francisco Almada com a Avenida Madre Teresa, em frente ao banhado. Aqui funcionava uma unidade prisional feminina, que recentemente foi desativada pelo governo estadual. O Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, localizado na região central, foi inaugurado em 2022 e abrigava cerca de 100 mulheres. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o local foi desativado por questões operacionais. Em nota, a SAP informou que as transferências das reeducandas já foram concluídas, uma vez que havia disponibilidade de vagas em outras unidades femininas da região. A secretaria, no entanto, não informou para quais presídios as mulheres foram levadas. Há informações de que algumas delas foram para o presídio feminino de Tremembé, no Vale do Paraíba. Para a vereadora Amélia Naomi, a desativação do Centro de Ressocialização é um ato desumano contra as presas e familiares. Não pensou nas famílias das presas, que já vinham fazendo, algumas eram presas fechadas, outras no semiaberto.
Essa do semiaberto fazia serviços na região, trabalhavam, e fechar de um dia para a noite, sem avisar ninguém, foi muito desumano. A maioria das mulheres presas são abandonadas pelos maridos. Então, quem cuida delas são os familiares mais próximos, filhos, né? Então, é muito ruim. Para o professor de serviço social, a retirada desse serviço enfatiza 2 problemas: a falta de transparência do poder público e a retirada do direito de convivência familiar e comunitária das detentas. Aquilo que a gente sabe das famílias, das próprias presas que passaram por lá, era um serviço humanizado no sentido de ser um serviço, uma unidade menor, uma unidade que as famílias estavam mais presentes, porque a linha de ônibus passa ali do lado, né? As pessoas não precisam ficar trazendo comida, trazendo aquele chamado jumbo imenso para isso, porque está tudo muito próximo. Então, nós tiramos essas pessoas da proximidade do convívio social e comunitário e não sabemos para onde elas foram. A vereadora Amélia Naomi, que é contra a desativação do centro, fez um pedido ao governo do estado de São Paulo para rever a situação. Segundo a parlamentar, a medida não afeta somente as presas, mas também os funcionários que trabalhavam no local. Vim aqui denunciar, fiz um pedido ao governo do estado, tenho me protestado porque não foram só as presas, os funcionários também foram pegos de surpresas, eles provavelmente vão ter que deslocar para outros lugares, né? Então acho que houve aí, em função de uma praça, né, uma mudança brusca para um conjunto de pessoas. O Centro de Ressocialização Feminino funcionava com 3 regimes prisionais: fechado, preso provisório e semiaberto. O local de 1.736 metros quadrados tinha capacidade para 183 pessoas. A entidade realizava processo de ressocialização das reeducandas para reinserção social e fortalecimento de vínculos familiares, por meio de atividades lúdicas, culturais, religiosas e laborativas. Para o professor, a humanização do sistema prisional precisa respeitar a singularidade feminina. Nesse sentido, desativar o centro de ressocialização pode ser um retrocesso. Quando a gente tira esse serviço daqui, aonde essas pessoas passarão a ser atendidas? E se nós não sabemos disso, a gente perde o atendimento e a gente perde a composição da rede de proteção social. Vamos para a nossa última pausa. No próximo bloco, mostramos como o surto de gripe aviária está afetando a economia. Volto já. Voltamos com Semana Legislativa. E olha esse dado. Em 2 anos, a quantidade de multas a motoristas flagrados dirigindo embriagados cresceu quase 84% no estado de São Paulo. Campanhas de conscientização e aumento na fiscalização são algumas das razões para a alta. Neste mês, a Lei Seca completa 17 anos. Em vigor desde 19 de junho de 2008, ela foi criada com o propósito de conscientizar motoristas sobre a proibição de dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. Mas mesmo com a lei, as infrações continuam a acontecer. Segundo dados do governo, as multas por dirigir embriagado aumentaram 84% no estado de São Paulo entre 2022 e 2024. Pulou de mais de 6.000 multas para 12.700. O principal objetivo do Detran é trazer um trânsito mais seguro, conscientizando o motorista a respeito do risco, né, de excesso de velocidade, combinar álcool e direção, né, e isso acaba gerando um aumento também das autuações. O motivo do aumento das infrações é a intensificação nas fiscalizações, tanto em locais próximos a eventos ou comércios que vendem bebidas alcoólicas. Entre 2022 e 2023, o número de operações policiais aumentou 48%, enquanto de veículos fiscalizados subiu 182%.
Trabalhamos com o etilômetro passivo, né? O etilômetro passivo ele só fornece a coloração verde ou vermelha. Através disso conseguimos submeter todos os condutores que passam por aquela via ao etilômetro. Ou seja, dando vermelho ele é submetido a uma fiscalização mais gravosa, né? Verificando outras situações. Dando verde, ele é liberado automaticamente por não ter o efeito sobre álcool. Após essa separação na triagem, ele é submetido pelo etilômetro ativo. Esse sim vai verificar o quê? Se ele está só alcoolizado ou talvez embriagado. Se for embriagado, ele pode ser conduzido inclusive ao DP. E as campanhas de conscientização são uma importante ferramenta para educar sobre os riscos de dirigir alcoolizado. Nosso município, em parceria com forças de segurança, realiza durante todo o ano ações educativas com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito. A gente vai em bares muitas vezes, faz essa orientação com os próprios frequentadores, né, de uma forma bem leve, para que eles entendam que a gente não é contra a bebida, mas o que não pode beber e dirigir. Então a gente leva o bafômetro, mostra para o pessoal, explica o que acontece numa blitz se eles forem pegos, né, com alcoolemia, a multa, né, a penalidade de perder a carteira ou o crime de trânsito. Para sensibilizar os motoristas, um carro totalmente danificado e um garrafão inflável de 4 metros chamaram a atenção nesta blitz, realizada na Avenida Juscelino Kubitschek. Eu acho muito necessário porque, embora as pessoas saibam que não deve beber e dirigir, infelizmente ainda acontece, né? Eu acho também que tem muita facilidade nas estradas, esses comércios que vendem bebida nas estradas, essas coisas, até deveria ter um controle melhor. A campanha ela é necessária, tem que ser sequência todo o tempo, falando com as pessoas, fazendo blitz educativas, ensinando, conscientizando principalmente os alunos das escolas. Desde pequenininho saber que não pode beber e dirigir. Eu vejo assim, trabalhando na noite, né? Que muitas pessoas não respeitam a questão de beber e dirigir, então é super importante. Além do risco de acidente, conduzir veículos sob efeito de álcool traz consequências legais e punições severas. Considerado infração gravíssima, o valor da multa é de R$ 2.934,70. Em caso de reincidência, o valor da autuação dobra. Além disso, o motorista flagrado alcoolizado está sujeito à suspensão do direito de dirigir por 12 meses e pode ter a CNH e veículos recolhidos. Em casos mais graves, a pena de detenção pode variar de 6 meses a 3 anos. Álcool e direção não combinam. Se for beber, não dirija. E a dica de escolher um motorista da rodada é sempre válida. Assim, todo mundo se diverte sem correr risco de prejudicar a própria vida e a do outro. O copinho já é o suficiente para você complicar a vida sua e dos outros. Não, né? Porque você está na estrada aí, de repente vê um cara chapado aí, pega seu carro, te derruba, mata sua família aí. É complicado. Melhor não. Vamos mudar de assunto e falar de educação. A nova política de educação à distância determina que os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial. Educadores de São José entendem que as mudanças representam um avanço na busca pela qualidade do ensino. No Brasil, o ensino à distância virou uma realidade para muitos que sonham com um diploma. São quase 5 milhões de estudantes matriculados no modelo EAD, e esse número deve crescer nos próximos anos. Mas para que a modalidade continue a atuar na formação de profissionais brasileiros, o governo federal propôs atualizações nas regras do ensino à distância no país. A proposta é clara, oferecer mais qualidade ao ensino EAD no Brasil. As mudanças que mais chamaram a atenção foi a proibição da modalidade à distância nos cursos de medicina, psicologia, enfermagem, odontologia e direito, que agora devem acontecer de forma 100% presencial. As novas regras ainda exigem que as instituições contem com um número de professores proporcional ao de alunos e determinam a criação da função do mediador pedagógico. A medida também obriga que os polos EAD tenham infraestrutura física e laboratórios adequados. Agora, todos os cursos terão que estar presentes nos polos, no mínimo na quantidade de 20% e na máxima na quantidade de 60%.
Essa presencialidade possibilita no aluno uma melhor qualidade no conhecimento e também exige dos polos uma melhor qualidade na recepção desse aluno. Então temos que ter laboratórios adequados, temos que ter recepcionistas, temos que ter atendentes, psicopedagogas, da mesma forma que exigia no presencial, exige agora no EAD. Para o coordenador do ensino à distância da Univap, a nova política vem como um avanço. Ele destaca que o ensino remoto tem qualidade e não impacta na oferta de cursos presenciais. Tendo os laboratórios adequados, tendo os professores com um grau de conhecimento no nível de mestre e doutor, dessa forma tem a mesma qualidade, né, laboratorial que exige no presencial. O que muda é a condição do estudo. Exige uma maior autonomia, ainda o EAD, mas as partes práticas terão o mesmo apoio. Então, isso transfere para o aluno uma responsabilidade maior e para a instituição também uma necessidade de receber esse aluno. O Marcelo está no 7º período do curso de Direito, uma das áreas que não poderão ser realizadas à distância. Para ele, os encontros presenciais são enriquecedores e ajudam na vivência da profissão. Tem muitos simulados de júris, simulados de mediação, de arbitragem. Desde o primeiro ano, os alunos são estimulados a interagir entre si, a ter essa interação entre os próprios alunos e com os professores. E assim, em conversas, a gente tem acesso aos professores não só dentro das aulas, mas na sala dos professores, no corredor. Então a gente consegue um acesso maior tendo esse curso de forma presencial. Para o coordenador do curso de Direito da Univap, a formação na área precisa ser 100% presencial, pois exige debates, troca de ideias e vivência prática, elementos que, segundo ele, o EAD ainda não consegue proporcionar. A OAB sabiamente se posiciona para manter que o curso de Direito seja sempre no formato presencial, né, para garantir a qualidade da formação dos futuros profissionais de Direito. Existe uma preocupação muito grande da OAB, desde sempre, em garantir a qualidade dos profissionais. Tanto é que a OAB é uma das poucas entidades que exige um exame de qualificação para os bacharéis em Direito. A vereadora Amélia Naomi apoia as mudanças no ensino à distância no país. Para a vereadora, manter certos cursos no modelo presencial é essencial para a formação de profissionais preparados e comprometidos. Olha, eu acho que está correto o governo, porque nós temos que garantir qualidade, principalmente nessa questão da medicina. Não dá para você fazer medicina online, estudar em casa. Está certíssimo, e normatizar para bem da nossa saúde. As instituições de educação superior terão prazo de até 2 anos para adequar gradualmente os cursos às novas regras. A intenção do governo é garantir a qualidade da educação. As medidas reforçam que, independente da modalidade, o ensino superior precisa ser de excelência. Agora vamos falar de economia. O Brasil investiga ao menos 13 casos suspeitos de gripe aviária, a maior parte em Minas Gerais. De acordo com o Ministério da Agricultura, desde que o primeiro foco foi confirmado em uma granja no Rio Grande do Sul, as exportações de carne de aves para 23 países e a União Europeia foram suspensas. Mais de 35% de toda a produção brasileira é destinada ao mercado externo. E a queda nas vendas para o exterior deve ser sentida pelo consumidor brasileiro. O frango é a carne mais consumida no Brasil. Uma pessoa come em média mais de 40 quilos por ano. E esse consumo pode aumentar, porque o preço do frango deve cair. O motivo? A confirmação do vírus da gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. Isso impactou a exportação. E, obviamente, para eles não interessa se é no Rio Grande do Sul. Eles vão cortar o Brasil, não vão importar mais da gente, né? Só que o mercado interno continua se movimentando. O caso no Rio Grande do Sul não impede que os outros estados produtores parem de comercializar o frango dentro do país. Com mais produtos disponíveis e menos venda para o exterior, sobra mais mercadoria para ser vendida dentro do país. Com isso, os preços da carne de frango devem diminuir para o consumidor brasileiro. Mas e aí, o cenário é positivo pela redução do valor? O ideal seria que você estivesse exportando e ao mesmo tempo tivesse uma oferta boa aqui no mercado interno. Você ter uma diminuição de preço e continuar
né, exportando, vendendo. Esse seria, vamos dizer, o cenário ideal. Os ovos também devem ficar mais baratos por conta desse cenário de gripe aviária. E até de forma mais rápida do que a própria carne. Isso porque o tempo de validade deles é bem mais curto. E se não forem mais exportados, fica a seguinte situação: ou vende tudo ou joga fora. O ovo produziu 25 dias, né, e aí o mercado interno tem que escoar essa mercadoria. Com o preço dos ovos mais em conta, acontece uma espécie de efeito cascata. O pessoal migra para o ovo, consumo do ovo, com certeza diminui o consumo de carne, e aí é aquele efeito cascata, que é a carne, de repente, sobra uma demanda maior da carne, consequentemente as ofertas vão surgindo. Mas a presença da carne de frango aqui no mercado interno não significa que os brasileiros correm algum tipo de perigo. Os órgãos de fiscalização permanecem ativos e atentos a essas questões. O brasileiro não vai se preocupar porque até sabe que os órgãos eles trabalham de forma correta e de forma que vai garantir a integridade do produto, né? A Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha gostado de todas as informações do programa. Se quiser rever alguma dessas reportagens ou acompanhar nossa programação, siga a TV Câmara pelas redes sociais, todas pelo mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Até semana que vem. Tchau, tchau!